Revelado, o incrível legado oculto do Casarão dos Santos e seus 200 espíritos desde 1888. A chuva caía em torrentes, fazendo o som das gotas ecoar como um lamento sobre o telhado do Casarão dos Santos. As janelas altas pareciam olhar fixamente para Dona Maria, que chegava, carregando a dor da perda da mãe e a determinação de dar vida nova àquele lar repleto de lembranças e segredos. A casa, imponente e cheia de histórias, guardava os ecos de 200 espíritos que, para muitos, eram apenas lendas. Mas para Maria, eles eram os guardiães de um legado que ela estava determinada a honrar. Ao atravessar o portão de ferro enferrujado, Maria sentiu como se estivesse pisando em um território sagrado. O cheiro de madeira antiga misturado com a umidade daquela noite trazia à tona memórias de infância, risadas e contos contados à luz de velas. Era como se o casarão a estivesse abraçando, prometendo escondido que ali, de algum modo, as vozes do passado se tornariam parte dela novamente. Enquanto começava a limpar cada cômodo, as sombras que dançavam nas paredes pareciam murmurar segredos de seus antepassados. Cada documento que encontrava, cada retrato empoeirado revelava não só a história de luta e superação, mas também os fantasmas do orgulho e da ambição que haviam manchado a honra de sua família. Por que eles não conseguiram ver o que realmente importava? Pensava Maria, angustiada. Ela sabia que os espíritos a observavam, talvez esperando que ela fizesse o que tantos haviam hesitado antes. Naquela noite, a tempestade rugiu como um animal ferido. E foi ali, no silêncio quebrado pelo barulho do trovão, que Maria ouviu os sussurros. Ao olhar para as paredes, os rostos de seus antepassados começaram a se materializar. Uns traziam sorrisos de orgulho, enquanto outros pareciam tristes, carregando o peso das disputas que haviam fragmentado a família. Um espírito em particular se destacou. Sua bisavó, que nunca conheceu, surgiu com um olhar de intensidade e sabedoria que cortava a noite como um raio. Liberdade, repetia ela, seus olhos brilhando com algo mais que solidão. Maria percebeu que aquelas palavras carregavam um pedido, uma necessidade. As histórias que ouvirá ao longo da vida começaram a se entrelaçar em uma teia complexa de amor e dor. O que realmente significava ser livre? O que estava faltando em seu coração? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Movida por uma força que não conseguia explicar, Maria decidiu investigar mais. Cada passo dentro daquele casarão a levava a novas verdades. Ao visitar o cemitério, seus olhos se cruzaram com um túmulo coberto de mato, pertencente à tia que todos viam como a ovelha negra. A curiosidade a ferroou, e ao investigar mais, descobriu cartas que mudariam tudo o que pensava saber sobre sua família. Revelações que desnudavam a verdadeira história, afastando as expectativas que a sociedade sempre impôs. Com o coração disparado e sem saber o que esperar, Maria se preparava para enfrentar os mistérios que ainda pairavam no ar. Um eco seco na porta a fez parar. Ao abrir, um envelope amarelado fez seu pulso acelerar. O que estaria escrito ali? A chave para libertar os espíritos? O início de uma nova história? Maria olhou para o envelope com um misto de ansiedade e esperança. As respostas poderiam mudar tudo. O que será que ela descobrirá? Maria segurou o envelope com mãos trêmulas. O papel amarelado parecia vibrar com a energia que emanava do passado. As letras estavam quase apagadas pelo tempo, mas a urgência que sentia era clara. O que aquelas palavras poderiam revelar sobre sua família, sobre os segredos daquelas paredes ancestrais? Cautelosamente, ela decidiu abrir o envelope. Seu coração acelerou ao desenrolar o papel, e a luz fraca da sala parecia intensificar a expectativa da descoberta. A escrita, embora difícil de decifrar, exibia uma caligrafia delicada, reminiscente de uma época passada, e conforme os olhos de Maria percorriam cada palavra, sua respiração tornou-se mais pesada. Se alguém da nossa linhagem encontrar isso, precisa entender, a nossa história não é só de glórias, mas também de dores. Nossas escolhas moldaram não apenas nossas vidas, mas também as almas perdidas do casarão. As palavras reverberaram dentro dela, como se tivessem sido escritas para sua alma. Maria mergulhou na leitura, cada linha revelando um legado esquecido. As traições, os amores proibidos, e a ovelha negra da família, cuja história ela nunca havia conseguido compreender de verdade.
O motivo de sua exclusão da árvore genealógica da família se tornava um quebra-cabeça intrigante, e Maria não podia deixar de sentir uma conexão com aquela mulher. Como era possível que, ao longo dos anos, ela tivesse sido afastada de sua própria essência? Ao terminar a leitura, Maria sentiu suas pernas fraquejarem. As palavras eram um convite, não apenas para entender o passado, mas para consertá-lo. O espírito de sua bisavó, ainda presente na penumbra da sala, parecia aprovar sua determinação. Com um novo fogo ardendo em seu coração, Maria decidiu que não podia permanecer inerte. Eu irei descobrir a verdade, declarou a si mesma, com um tom que misturava coragem e desespero. As histórias de traições e desamores se tornariam aprendizados, e cada espírito que vagava pelo casarão finalmente teria chance de se libertar das correntes que os prendiam. Maria sentiu um frio na espinha ao perceber que não era apenas uma questão de redimir o passado, mas também de curar as feridas da sua própria vida. Naquela noite, enquanto a tempestade ainda rugia lá fora, ela pegou uma lanterna e decidiu explorar uma parte da casa que sempre intrigou, mas nunca teve coragem de entrar: o sótão. A escada rangia sob seu peso, e cada passo parecia ecoar nas paredes, como se o casarão estivesse segurando a respiração. Os fantasmas do passado sussurravam segredos que só ela poderia desvendar. Quando chegou ao sótão, a visão a deixou sem palavras. Caixas de lembranças, fotos e objetos empoeirados aguardavam por ela como se clamassem por um toque. O que havia ali que pudesse esclarecer mais sobre a sua família? O que os espíritos realmente queriam lhe mostrar? No fundo de uma das caixas, algo brilhava. Maria se aproximou, com o coração a mil, e ao pegar o objeto, não conseguiu entender o que estava segurando. Era um amuleto, mas não um qualquer. A história da família parecia estar contida nele, e a conexão que ela sentia era palpável. Que segredo o amuleto guardaria? E que luz ele traria a esse legado tão sombrio? Maria respirou fundo, preparada para enfrentar o que quer que fosse. E, naquele instante, soube que sua vida já não seria a mesma. O amuleto pesava nas mãos de Maria como se fosse feito de emoções. O metal frio refletia luzes dançantes na escuridão do sótão, e ao olho nu, exibia gravuras que pareciam contar uma história própria. Havia um símbolo que ela não reconhecia, mas sua intuição dizia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Ela virou o objeto com cuidado, tentando decifrar cada detalhe, quando, de repente, uma brisa gelada percorreu o ambiente. As caixas começaram a render, como se os objetos dentro delas estivessem se movendo em sintonia com a presença de Maria. Seu coração disparou. Aquela sensação, tão familiar e estranha ao mesmo tempo, a incomodava. Algo estava, de fato, ali com ela. Por favor, me ajudem. Sussurrou, angustiada, como se aquelas paredes pudessem ouvi-la. Osa reflexão de sua dor, o que ressoava nas memórias que moldavam o casarão. Decidindo que não poderia ficar parada, Maria começou a vasculhar as caixas. Entre cartas amareladas e fotos desbotadas, encontrou uma antiga carta endereçada à sua bisavó. O coração pulsava forte, não por medo, mas pela urgência de descobrir a verdade. O que havia naquela carta que poderia desvendar os segredos da história sufocante de sua família? Com a lanterna em uma mão e o amuleto na outra, Maria desembaraçou os nós do passado. A cada papel que levava à luz, as vozes pareciam se intensificar, como se o espírito de sua família estivesse com ela, alimentando sua determinação. De repente, seus dedos tocaram uma folha mais grossa, diferente das outras. Ao puxá-la, um pequeno diário caiu de dentro da caixa, quase como se estivesse esperando por ela. O couro desgastado parecia contar a história de uma vida inteira. Maria começou a ler, e a luta interna da sua bisavó tomou forma em cada página. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria. Ela não podia crer que as escolhas de sua antepassada tinham sido tão pesadas. Os amores não correspondidos, as traições que se tornaram lendas familiares, tudo estava ali. E no meio disso, uma menção ao amuleto. Era seu, uma herança que havia sido passada de geração em geração, carregando um poder que ninguém compreendia. Cada frase que Maria lia parecia acender um fogo nas sombras do sótão. O diário não apenas contava sobre as dificuldades, mas também sobre momentos de alegria e força. Era uma celebração da vida, um lembrete de que mesmo em meio a dores, havia amor e coragem. Com um novo propósito, Maria se levantou, segurando o diário e o amuleto, como um escudo contra os fantasmas do passado. Era hora de confrontar a verdade e dar voz a todas aquelas almas esquecidas. Eu não vou deixar vocês para trás, prometeu, sua voz ecoando entre as caixas e as paredes. Vou libertar vocês. A determinação fervia dentro dela. Cada respiração carregava a certeza de que estava prestes a romper com um ciclo de dor.
Mas antes que pudesse dar o primeiro passo para fora do sótão, um ruído atrás dela fez congelar. Maria se virou lentamente, a luz da lanterna iluminando a escuridão. Uma sombra se movia em um canto, e Maria sentiu que a hora da revelação estava se aproximando. O que ou quem estaria prestes a fazer contato? Com o coração na boca, ela se preparou para encarar o desconhecido. A história estava prestes a se desenrolar de formas que ela nunca poderia imaginar. Maria não sabia se a sombra que se movia era fruto da sua imaginação ou algo muito real, mas a presença fazia sentir um frio na espinha. A lanterna tremia em sua mão, refletindo uma luz vacilante que deixava tudo à sua volta mais sombrio. A respiração ficou pesada e seu coração acelerado parecia querer saltar do peito. "Quem está aí?" perguntou, tentando manter a voz firme, mas falhando em esconder a tremura. A sombra hesitou, e por um momento, tudo parecia parado. O silêncio era quase opressivo, abafando os ecos do passado que preenchiam o sótão. Então, como se respondendo a um chamado há muito esquecido, uma figura começou a emergir da escuridão, um perfil familiar que Maria nunca esperou ver. Uma mulher com cabelos grisalhos, vestida em roupas de época, que se aproximava lentamente. "Sou Teresa", disse a figura, sua voz suave como um sussurro. "Sou eu quem guarda as histórias que o casarão carrega." Maria observou atentamente. Era como se estivesse diante de um fantasma, mas sua intuição dizia que Teresa não era uma presença ameaçadora. Era alguém que trouxera consigo décadas de experiências e emoções não ditas. Você é minha bisavó?" Maria questionou, a incredulidade se misturando à emoção. "Sim, Maria. O amuleto que você carrega é mais do que um objeto. Ele é um elo entre nós, o passado e o presente." "Estou aqui para te guiar", Teresa respondeu, seu olhar profundo transparecendo uma sabedoria ancestral. A mente de Maria girava com perguntas. Por que Teresa aparecerá agora? Qual era a verdade que o amuleto e o diário escondiam? Ao mesmo tempo, um senso de paz começou a se instalar em seu coração. Algo dentro dela clamava por essa conexão. "Por que você não me contou antes?" Maria perguntou, as lágrimas ameaçando escorregar pelo seu rosto. "Por que as histórias ficaram tão esquecidas?" "Porque muitas vezes, o peso da dor nos silencia." Teresa virou-se, como se chamasse os ecos de todas as vozes que uma vez reverberaram nas paredes do casarão. "Mas agora, o ciclo precisa ser quebrado. Você é a chave para libertar todos nós." A intensidade daquelas palavras fez com que Maria se sentisse leve e ao mesmo tempo presa a uma responsabilidade esmagadora. "O que eu preciso fazer?" ela indagou, sentindo-se mais determinada do que nunca. "Precisamos revelar a verdade", Teresa falou, dando um passo à frente. "Os segredos que o casarão guarda têm o poder de moldar o nosso futuro. Você está pronta para enfrentar o que está escondido?" Maria olhou para o diário e o amuleto em suas mãos. Elas pulsavam com uma energia que ela nunca tinha sentido antes. Era um convite à coragem, um chamado à transformação. "Sim." Respirou fundo. "Estou pronta." Com um gesto confiante, Maria dirigiu-se em direção à porta do sótão, agora com Teresa ao seu lado, pronta para desvendar os mistérios e libertar os espíritos que a cercavam. Mas quando começaram a descer, um barulho estrondoso ecoou pelo corredor, um tremor que parecia rasgar a própria fundação do casarão. Onde eles estavam pisando? O que mais poderia ser revelado naquela noite? Maria parou, seu coração batendo descompassado. O peso do desconhecido se instalou sobre ela, como se o tempo tivesse parado novamente. Que outros segredos, preparados para serem desvelados, aguardavam nessa jornada de coragem e redenção? O som do estrondo reverberou pelas paredes de madeira, fazendo os objetos balancearem nostálgicos enquanto Maria e Teresa se entreolhavam. O medo e a determinação se misturavam no olhar da jovem, que percebeu que não havia como voltar atrás. Eles estavam à beira de algo grande, e o casarão parecia respirar, quase como um organismo vivo, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. "Você ouviu isso?" Maria perguntou, tentando permanecer calma. A leveza que sentirá minutos antes começava a se dissipar, dando lugar a uma corrente intensa de ansiedade. "Sim, é o eco das nossas histórias antigas", Teresa respondeu, seus olhos acesos pela luz tremulante da lanterna. "A casa está reagindo. Algo quer ser encontrado." As duas desceram os degraus com cautela, cada passo ecoando como um chamado. O corredor, que às vezes pareceria familiar, agora estava envolto em uma aura de mistério. Maria sentiu uma corrente de ar frio passar por sua pele, como se o casarão estivesse sussurrando segredos há muito enterrados.
Vamos encontrar a sala secreta, Teresa disse, indicando uma porta intocada que Maria jamais notara antes. Um nítido desejo de abrir aquele novo caminho pulsava dentro dela, misturado à curiosidade infantil. Ao empurrar a porta, um rangido profundo ressoou, e as duas foram recebidas por uma sala coberta de poeira e teias de aranha. O cheiro de mofo a envolveu, mas, por trás dessa atmosfera pesada, havia também um perfume doce de algo esquecido. Sussurros de vozes familiares pareciam preencher o espaço. Este é o lugar onde as histórias começam e terminam, Teresa falou, levando Maria a um baú antigo que estava em um canto. Os detalhes do objeto eram intrincados, a madeira trabalhada contava sobre o passado. Com um movimento sereno, ela retirou a tampa. Dentro do baú, uma coleção de cartas, diários e fotografias antigas se misturavam. Maria sentiu uma empolgação borbulhar dentro dela. Cada objeto naquela caixa era uma parte de sua história, pedaços de vida de quem a precedeu. Essas cartas falam sobre amores perdidos, segredos guardados e promessas quebradas, Teresa explicou, enquanto puxava uma carta amarelada. Esse é o legado que deixou o casarão preso no passado. Maria observou com atenção enquanto Teresa começava a ler trechos, palavras que ecoavam verdades não ditas e dores acumuladas. Cada frase era um vendaval de emoção, como se as almas que habitavam a casa estivessem ali, querendo ser compreendidas mais uma vez. Eu não posso carregar esse fardo sozinha, Maria disse, sentindo um peso crescer em seu peito. As histórias eram intrigantes e dolorosas, mas a responsabilidade de revelá-las parecia esmagadora. Você não está sozinha, Maria, Teresa afirmou, colocando a mão reconfortante no ombro da jovem. Eu estou com você, e juntas vamos transformar essa dor em cura. Nesse momento, algo profundo mudou dentro de Maria. A conexão com suas raízes, o amor efêmero que permeava aquelas palavras, batia forte em seu coração. Ela não estava ali apenas para ouvir, estava ali para ser a voz de todos que haviam passado pelo casarão. Mas, assim que retirou uma fotografia no fundo do baú, um flash ofuscante iluminou a sala, fazendo Teresa recuar. A luz envolveu tudo como um véu, criando uma barreira entre passado e presente. Maria, o que você fez? Teresa gritou enquanto a imagem na foto começava a brilhar intensamente. Um eco profundo e ensurdecedor preencheu o ar enquanto Maria tentava entender, suas mãos ainda segurando a fotografia. Essa luz, essa energia, estaria prestes a revelar a verdade oculta do casarão? O que aconteceria com ela e Teresa nesse redemoinho de emoções e revelações? E no coração de Maria, a pergunta que ecoava era: estou pronta para encarar tudo isso? À medida que a luz ofuscante crescia, Maria sentiu o calor tomando conta de seu corpo. Era como se cada partícula de ar ao seu redor estivesse pulsando com vida, chamando-a para um enigma já esquecido. O brilho iluminava o rosto de Teresa, que se mantinha distante, seus olhos refletindo uma mistura de assombro e preocupação. Maria, cuidado! Teresa gritou, mas a jovem estava paralisada, hipnotizada pela explosão de luz que emanava da fotografia. As cores vibrantes dançavam ao seu redor, distorcendo as paredes e criando formas que pareciam se mover e falar. Então, num instante, a luz se concentrou. Maria sentiu um puxão inexplicável, como se uma força invisível a estivesse atraindo para dentro do brilho. Flashbacks começaram a inundar sua mente, visões de rostos conhecidos, risadas perdidas no tempo e convescotes murmurados nas sombras do casarão. Os ecos de histórias não contadas a cercavam, cada uma clamando por atenção. Você é parte disso, uma voz disse, embora não houvesse ninguém visível. Era uma voz que carregava a experiência de gerações, abraçando Maria como um afago. Ela estendeu a mão, quase sem pensar, e ao toque, a luz se dispersou, revelando imagens em movimento. A sala ao seu redor mudou. Agora, Maria e Teresa estavam no meio de uma festa vibrante, as risadas e danças ressoando claramente. As plantas vibravam com energia, e o som da música clássica misturava-se às conversas animadas. Maria reconheceu as figuras. Eram seus antepassados, os que um dia habitaram aquele lugar. Olhe! Teresa exclamou. São os nossos familiares. Eles estão aqui. Maria viu a imagem de uma mulher linda, seu rosto irradiando alegria. É a minha bisavó, ela reconheceu, com a voz embargada. E aquele é meu avô. A transformação em seu coração foi imediata. Era mais do que visualizar, era sentir as emoções pulsando daquela época, a felicidade e as dores que agora eram transparentes, uma selva de sentimentos humanos. Mas e o que aconteceu depois? O que os trouxe a se separarem? O pensamento aflito rasgou seu coração,
como se ela soubesse que havia uma verdade oculta naquele momento mágico. Eles precisam de uma voz. Teresa murmurou, tocada pelo espetáculo. Precisamos ajudar a contar essa história. Uma onda de fragilidade tomou conta de Maria. Ela queria gritar, queria que todos pudessem ouvir o que aquela festa significava, mas a luz começou a vacilar. A imagem de sua bisavó a olhava intensamente, como se esperasse que ela falasse. Eu vou contar a história de vocês, Maria disse, sua voz firme. A luz começou a se intensificar novamente, mas dessa vez, não era só a força esmagadora. Era uma luz de esperança, um sinal de que ela estava no caminho certo. Mas então, a música parou abruptamente. O ambiente escureceu, e o eco de vozes foi substituído pelo silêncio ensurdecedor. Os rostos se desvaneceram lentamente, deixando apenas um borrão de lembranças. A fotografia em suas mãos agora tinha uma imagem imprecisa, um emaranhado de sentimentos e promessas. Maria! O que aconteceu? A voz de Teresa trouxe-a de volta para a realidade. Eu não sei, Maria respondeu, o coração acelerado. Parece que eles precisam de nós, mas o que devemos fazer a seguir? Olhos arregalados, ambas sabiam que um novo capítulo havia se desenrolado, repleto de dilemas e decisões que não poderiam ser ignorados. Maria olhou uma última vez para a fotografia e sentiu uma onda de determinação. O legado do casarão não seria enterrado em sombras. E em meio àquele silêncio opressivo, um novo pensamento lhe ocorreu. Estariam essas histórias ligadas à nossa própria batalha? O que temos que aprender com eles? Ali, no espaço entre o passado e o presente, mais perguntas se aglomeravam, e a busca pelo entendimento apenas começava. Maria sentiu o coração acelerar com a intensidade das descobertas que estavam por vir. Tomada pela determinação, respirou fundo e olhou para Teresa. Nós não podemos deixar isso assim. Precisamos descobrir o que aconteceu com eles. A presença do passado pulsava ao seu redor, e cada variação de luz parecia encorajá-las a seguir em frente. Teresa sentiu, ainda em estado de choque, mas já começando a se mover em direção à porta. O casarão, mesmo aquecido pelo sol da tarde, pairava sob uma sombra densa de mistério. Elas precisavam entender cada canto, cada detalhe que pudesse desvelar parte daquela história. Quando atravessaram o corredor, um quadro na parede chamou a atenção de Maria. Era uma pintura de sua bisavó, radiante, envolta em um vestido claro, quase etéreo. Algo na forma como ela segurava um livro fez com que a curiosidade de Maria disparasse. Ela era jornalista. Maria lembrou-se. Falava sobre histórias, buscava verdades em cada esquina. Então, talvez ela tenha escrito sobre a festa, ou sobre o que aconteceu depois, sugeriu Teresa, seu entusiasmo começando a ressurgir. Ambas as jovens moviam-se pelo espaço como se estivessem numa busca. O casarão tinha uma biblioteca. Era um lugar que Maria imaginava cheio de poeira e teias de aranha, mas ao entrar, a atmosfera era simplesmente acolhedora. As estantes antigas estavam repletas de livros, e o cheiro do papel envelhecido parecia convidar a uma exploração. Elas correram os dedos pelas lombadas, até que um volume fino chamou a atenção de Maria. O título estava desbotado, mas as letras ainda eram legíveis. Histórias do Casarão. Sentaram-se à mesa central, e Maria abriu o livro. As páginas estavam preenchidas com relatos de festas, memórias de casamentos e encontros familiares. Mas, nas entrelinhas, havia algo mais. Trechos de conflitos, desamores, principalmente, segredos guardados com excesso de carinho. A cada palavra lida, Maria sentia uma conexão mais forte com aqueles que a antecederam, suas esperanças e desafios transbordando em cada linha. Olha isso! Teresa exclamou, apontando para uma página específica. Estava escrito sobre uma briga fatídica, um desencontro entre seus avós que culminou na separação da família, marcada por ressentimentos e promessas não cumpridas. O que aconteceu aqui foi grave demais. Eles estavam tão próximos, e depois tudo desmoronou. Reconhecendo o peso das palavras, Maria deixou um suspiro escapar. Precisamos saber o que causou esse rompimento. Eles lutaram tanto para estar juntos. Não é justo que essa história acabe assim. Um silêncio se instalou entre elas. A gravidade da descoberta fez o ambiente parecer mais pesado, e o eco de suas vozes se perdeu nas paredes repletas de memórias. Foi então que um som ao longe as despertou. Eram risadas, seguidas por uma música familiar. Podiam ouvir uma festa. Você ouviu isso? Teresa perguntou com os olhos arregalados. Sim, a festa. Parece como se eles estivessem nos chamando.
Maria sentiu uma onda de emoção. Era um sinal de que a festa não havia terminado, que aquele capítulo estava apenas começando. Ambas se levantaram rapidamente, o livro esquecido sobre a mesa, a melodia e as risadas as conduzindo. Vamos! Precisamos entender o que aconteceu, disse Maria, enquanto puxava Teresa em direção à origem do som. O pulsar da música crescia, e a conexão com o passado começava a guiá-las mais uma vez. À medida que se aproximavam, Maria sabia que uma revelação poderia estar a um passo. E, em meio à música que se tornava cada vez mais intensa, uma pergunta pairou em sua mente. Seriam eles os próprios guardiões de suas histórias? O que mais teriam a revelar? Com o coração na mão e a expectativa ardendo, elas estavam prestes a cruzar a linha entre passado e presente, mais do que apenas espectadoras, mas protagonistas de um legado que clamava por verdade. As risadas e a música aumentavam, quase como um chamado ancestral para Maria e Teresa. Ao girar o canto do corredor, as duas chegaram a uma sala de festas, o que restava dela. Era um espaço amplo, lareiras imponentes e janelas altas. Mas a atmosfera vibrava com uma energia que transcendeu o tempo. Um lustre de cristal pendia do teto, refletindo a luz de uma forma quase mágica. Olha! Teresa apontou para os vestígios de uma festa. Em cima de uma mesa, havia uma bandeja de vidro com algumas velas queimadas, ainda soltas, como se alguém tivesse deixado tudo às pressas. Um cheiro doce, quase como de bolo recém-assado, pairava no ar. Maria sentiu seu estômago roncar. Eles estavam aqui, celebrando. Maria observou com mais atenção. Mas eles vão voltar. Uma dor inexplicável começou a apertar seu coração. Era como se ela estivesse se conectando com algo muito além da lógica. Talvez essa festa nunca tenha terminado, disse Teresa, olhando ao redor com olhos brilhantes. Precisamos investigar. O que aconteceu com eles? Elas se aproximaram de um antigo gramofone que ainda estava em relativo bom estado. Maria o tocou com delicadeza, perguntando-se quantos dançarinos já haviam girado no chão, amantes que se perderam nas músicas, risadas que ecoaram naquele ambiente. E foi quando notaram um livro caído ao lado do gramofone, embaixo de um véu de poeira. Com um gesto ágil, Maria pegou o livro. O título, Imerso em Poeira, dizia Lembranças. Ao folheá-lo, suas páginas estavam repletas de fotos em preto e branco. Entre elas, rostos alegres e expressões de amor. Eram os rostos dos seus antepassados, cada um carregando uma história que ressoava fortemente. Olha, é a avó do meu pai. Teresa apontou, emocionada. Estava tão feliz naquela festa. Mas logo a expressão dela escureceu. Por que isso não aparece em nenhum lugar? Como essas memórias podem estar ocultas assim? As perguntas começaram a acumular-se como folhas de outono. Maria sentia uma inquietação crescente. Nós precisamos ir até a fonte. Vamos até o porão. Esqueci totalmente daquela porta que ficava ao lado da cozinha. A pressas guiou, e os passos ecoaram em busca da verdade. Enquanto desciam as escadas, o ar ficava mais fresco e carregado com um cheiro de mofo. Um silêncio opressivo as envolveu, mandando um calafrio pela espinha de ambas. A luz escassa iluminava apenas uma pequena parte do espaço, revelando caixas antigas e móveis cobertos de lençóis cinzentos. Você tem certeza de que é aqui que encontramos as respostas? Teresa perguntou, hesitante. Sim, eu sinto isso. Algo importante está aqui, Maria disse, determinada. O coração de Maria estava tão acelerado que parecia querer escapar do peito. Conforme vasculhavam, encontraram uma caixa de madeira com símbolos intrigantes esculpidos na tampa. Era uma relíquia antiga, e Maria não sabia se deveria abri-la. O que será que podemos encontrar aqui? O tom de sua voz tinha um misto de curiosidade e medo. O estômago de Teresa se revirou. E se for algo que não deveríamos ver? Às vezes, segredos são guardados por um motivo. Afundando em dúvidas, elas trocaram olhares. Maria, com sua curiosidade pulsante, viu uma oportunidade que poderia mudar tudo. Precisamos ser corajosas, disse ela, com firmeza. Só assim saberemos a verdade sobre eles. Com um esforço, Maria puxou a tampa. E a imagem que se revelou diante delas poderia ser mais do que uma simples memória da família. Poderia bem ser o ponto decisivo que elegeria a vida delas para sempre. E, naquele instante, um frio cortante percorreu os ambientes do casarão. Uma sussurrou, quase inaudível, soou como um aviso. O tempo parecia congelar. Você realmente quer saber?
Uma brisa gelada atravessou a sala. Maria e Teresa se entreolharam, com os rostos pálidos. O que elas estavam prestes a descobrir poderia reescrever a história delas para sempre. O que mais o casarão poderia lhes revelar? A tampa da caixa se abriu com um rangido, como se estivesse despertando de um profundo sono. O que apareceu não parecia ser apenas objetos empoeirados, mas um tesouro de memórias e emoções. Dentro, havia cartas amareladas, pulseiras de prata e um antigo diário de capa de couro. Maria sentiu o coração acelerar. Era como se a energia do lugar pulsasse mais forte a cada nova descoberta. Aqui tem algo, Teresa murmurou, segurando uma carta que tinha um selo de cera. O olhar dela estava fixo no envelope, enquanto o silêncio da sala parecia aprofundar ainda mais o mistério. Maria puxou o diário, suas mãos tremiam. Ao abrir o caderno, a caligrafia era bonita, e as palavras dançavam com vida. A primeira frase aprendeu: se você estiver lendo isso, saiba que o amor é a chave que desvenda todos os segredos. Ambas sentiram uma onda de calor em seus peitos. O amor transcende o tempo, pensou Maria. Era uma afirmação simples, mas poderosa. Ela se perguntou sobre as vidas que habitavam aquelas páginas, o que cada palavra significava nas almas que o escreveram. Dois pares de olhos se encontraram novamente, desta vez iluminados pela determinação. Vamos ler, disse Maria, sua voz soando mais firme. É hora de descobrir sobre eles. Conforme começavam a compartilhar as cartas, a história de uma vida se desenrolava diante delas. Os escritos falavam sobre sonhos e desilusões, sobre festividades que pareciam não ter fim e amores perdidos nas sombras do tempo. Uma das cartas se destacou: eles me disseram que devemos fugir. Não sei se isso é amor ou loucura, mas não consigo imaginar a vida sem ele. Teresa mordeu o lábio, a emoção evidente em seus olhos. É incrível. Como eles eram tão apaixonados, disse, sua voz embargada pela intensidade da revelação. Maria continuou, uma nova carta em suas mãos. O que estava escrito a fez parar por um instante, seu pulmão se contraindo ao ler. Os espíritos aqui não descansam. Eles dançam nas lembranças dos que partiram. Precisamos encontrar a cura antes que sejam esquecidos para sempre. Um arrepio percorreu a espinha de ambas, enquanto a sala parecia vibrar com a presença invisível de todos aqueles que um dia estiveram ali. Era como se o casarão estivesse vivo, respirando através delas. O que isso quer dizer? Sussurrou Teresa, olhando para o diário como se esperasse obter respostas de seu conteúdo. Maria fechou os olhos por um momento, tentando captar a mensagem além das palavras. Talvez eles tenham deixado algo para nós. Algo que pode trazer paz, ou mesmo restaurar suas memórias. O clima mudava à sua volta. Uma corrente de ar frio passou por elas, trazendo com seu toque sussurros que pareciam velhas canções, ecos de risos e danças. O vestido de Maria balançava levemente, como se uma força invisível estivesse a convidando a dançar. Precisamos seguir essa pista, disse Maria, já se levantando. Não podemos ignorar esses avisos. Eles estão nos chamando. E se não estivermos prontas para o que vem a seguir? Teresa questionou, hesitando. Às vezes, a coragem vem da necessidade de saber. Se houver algo aqui que pode ajudar nossos ancestrais a encontrar descanso, precisamos descobrir, Maria respondeu, sua voz carregando uma firmeza determinada. Com o último olhar naqueles objetos antigos, as duas amigas decidiram que cada passo adiante nesta casa antiga as conectaria ao legado que aguardava para ser revelado. O futuro ainda era um mistério, mas a presença de suas raízes estava pulsando sob seus pés, como um convite irresistível. Enquanto se afastavam do porão, um novo som ecoou dentro do casarão. Era um chamado, mais forte e mais intenso do que tudo que haviam sentido até então. O que estava por vir poderia ser mais do que uma simples edição de seu passado. Poderia engendrar um impacto que mudaria suas vidas para sempre. E assim, imersas nesse novo mundo de revelações, Maria e Teresa seguiam, cada vez mais decididas, intrigadas pelo que o próximo passo poderia lhes trazer. Seria um movimento que ressoaria além delas, capaz de curar não apenas os fantasmas do passado, mas também as feridas do presente? A noite já caía quando Maria e Teresa, com o coração pulsando acelerado, retornaram ao sótão. O diário e as cartas estavam seguradas como relíquias sagradas, em busca de um caminho que as levasse a um entendimento mais profundo do passado. Assentaram-se novamente sob a luz tênue que filtrava do lampião, parte de um ritual que submergia seus espíritos na memória de suas famílias. Você lembra do que aquela carta disse? Sobre os espíritos dançando nas lembranças? Teresa murmurou, seus olhos brilhando com a excitação de uma descoberta recente.
Acho que precisamos entender o que realmente aconteceu na festa que antecedeu a separação da família. Maria assentiu, a certeza brotando em seu coração. Era hora de confrontar as memórias que haviam sido enterradas sob um peso tão imenso. Abrindo o diário novamente, as palavras pareciam ganhar vida. Vamos procurar o que aconteceu após a festa. O que causou a divisão? Como isso se refletiu nas gerações posteriores? Maria disse, intensidade em sua voz. Elas voltaram a folhear as páginas e logo encontraram uma nova passagem, que falava sobre um desentendimento durante um baile. As emoções eram palpáveis, desilusões e mágoas aflorando entre os relatos. Eles têm que nos ouvir. Precisamos lembrar para que nunca se esqueçam, Teresa concluiu, a cada linha saltando vislumbres do que fizeram suas famílias se separarem. Maria sentiu uma energia potente no ambiente, como se os espíritos finalmente estivessem prontos para se manifestar. Podemos fazer isso juntas, né? Perguntou Maria, buscando coragem nos olhos de Teresa. Não estamos apenas relembrando. Estamos trazendo de volta tudo o que foi perdido. Um vento suave atravessou o sótão, sussurrando promessas de libertação. O clima estava mudando, fazendo até as sombras parecerem mais leves. Ambas estavam prestes a nutrir o casarão com a força de suas histórias. Fechando os olhos, Maria respirou fundo e conectou-se com os ecos da festa. Que os sentimentos verdadeiros se manifestem, que a alegria não se apague, que todas as emoções esquecidas sejam despertadas. A voz dela ecoou pelas paredes, reverberando o peso das histórias que ali se encontravam. Em um instante, os espíritos começaram a flutuar ao redor delas. Imagens do baile desdobravam-se no ar, trazendo risos, risadas e amor. Maria viu sua bisavó dançando com seu amor, os sorrisos irradiantes, beijos trocados sob as luzes tremeluzentes do lustre. Mas, como um filme, as cenas logo mudaram. Uma briga surgiu. Palavras duras sendo ditas, rostos enrugados pelo desentendimento. E Maria pôde sentir as feridas abertas, as correntes e muros que se erguiam entre aqueles que deveriam se amar. Ao redor, os espíritos choravam em silêncio, como se estivessem sentindo cada golpe e cada cicatriz que o tempo havia deixado. É isso. Eles precisam de nós para acabar com esse ciclo. Teresa exclamou, as lágrimas escorrendo pelo rosto ao ser tocada pela profundidade das suas emoções. Tomadas de determinação, as duas meninas se levantaram. Juntas, trouxeram a força de suas almas, desempenhando o papel de ponte entre o passado e o presente. Era hora de curar as feridas. Elas começaram a falar em uníssono, as vozes entrelaçadas. Estamos aqui para trazer vocês de volta, para lembrar o que realmente importa. Amor, perdão, união. Uma luz dourada começou a envolver o sótão, emanando calor e acolhimento. E os espíritos, percebendo a sinceridade da oferta, começaram a se aproximar, liberando dor e rancor acumulados por tanto tempo. Quando as duas abrirem os olhos, um sonho incrível se desdobrava diante delas. O brilho da luz não era apenas uma manifestação, mas sim o símbolo de uma transformação iminente. As memórias antes ausentes se tornavam palpáveis e a casa vibrava em harmonia, como se estivesse finalmente em paz. Uma das figuras se destacou, a imagem da bisavó de Maria, agora serena e radiante. Obrigada por nos libertar, por nos dar voz, ela sussurrou, seu olhar fixo em Maria. O calor da conexão envolvia ambas, e Maria sentiu a alegria. Preencher o vazio deixado pela dor. A história se reencontra. Os ciclos são quebrados, Teresa falou, com a firmeza que já havia emergido em sua voz antes. E assim, o casarão não era mais uma sepultura de segredos. Era um monumento à vida, aos amores que não desistiram, às almas que lutaram pelo que acreditaram. Maria e Teresa estavam agora entrelaçadas em um legado de fortalecimento. Era o início de uma nova era. À luz do amanhecer, já não havia fantasmas vagando sem rumo. Havia, sim, a resiliência da memória que agora pululava viva e clara, um mosaico de experiências, dores e alegrias, prontos para serem compartilhados e valorizados. E com aquele novo começo, Maria soube que a história continuaria, agora e para sempre, reverberando o eco através do tempo. O casarão dos Santos havia encontrado a paz e o legado continuava vivo, pulsando na essência das novas gerações, prontos para acolherem a sabedoria que fora outrora perdida. Agora, você que chegou até aqui, essa história não pode parar por aqui. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esse incrível legado. Comente suas reações e teorias sobre o final, queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão emocionante.
É a hora de mostrar seu apoio.